Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saúdo os que estão aqui no santuário, você que nos acompanha aí de casa para o nosso estudo bíblico e você que vai assistir esta pregação depois que ela foi realizada. O texto está em Lucas 24, 35 ao 48. Anote Lucas 24, 35, 48. Quem está com folhetinho pode acompanhar no folheto. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e anote o que você achar importante. O vídeo, ele fica no YouTube disponibilizado gratuitamente. Você pode voltar e fazer as suas anotações, talvez posteriores. Nós estamos no período da Páscoa. Meus irmãos, a nossa alegria e a nossa tranquilidade é que nós somos os discípulos de Jesus hoje, e os discípulos de Jesus ontem passaram pelas dificuldades que nós passamos hoje. Nós não somos os primeiros discípulos de nosso Senhor. Ele convocou os 12, e os 12 que conviveram com ele durante 3 anos tiveram as suas dificuldades no caminho da fé. Isso não há problema algum, não há problema algum. O problema é quando você não entra no caminho da fé. Alguém me perguntava numa das confissões, e vou contar porque não é pecado. A pessoa me pergunta: padre, eu fico questionando as coisas de Deus, eu fico questionando as coisas da Bíblia. Falei: que alegria, que bênção. Você tem então a vocação mariana, que quando Nossa Senhora recebe o anjo, ela vai questionar o anjo: mas como é que será isso? Como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem algum? É a fé inteligente, é a fé que questiona e a fé que quer aprender. É por causa destas dúvidas que os discípulos trazem no coração que Jesus, com muita paciência, vai aparecer inúmeras vezes. Ele vai aparecer para Madalena, ele vai aparecer para os discípulos de Emaús, ele está na praia, o Pedro traz a rede, ele vai pedir o peixinho, ele vai perguntar se o ama, ele vai aparecer, e ele vai dando sinais da sua presença, aparece para Tomé: põe a mão aqui, Tomé. Por que isso? Não é fácil compreender a ressurreição, e por isso Jesus ele tem paciência, para que nós possamos entrar na sua escola pascal e possamos através dos textos bíblicos fazer a experiência daqueles primeiros apóstolos. Por isso que nós falamos que a nossa igreja, entre os outros nomes, Igreja Católica Apostólica. Por que apostólica? As pessoas respondem muito assim: porque a única igreja que veio dos apóstolos. Também, mas além disso, a igreja ela crê no testemunho dos apóstolos. Eu não vi Jesus ressuscitado. Você viu? Eu não toquei nas suas chagas, ele não apareceu para mim, mas eu creio no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares e que deixaram registrado, e isso chegou através da Bíblia na minha família. Eu fui batizado, eu fui inserido em Cristo, eu sou um homem de fé, porque eu creio no testemunho dos apóstolos. Por isso que a nossa igreja ela é uma igreja da palavra, uma igreja do testemunho, uma igreja da Eucaristia. Entendido isso, o texto nos traz mais uma aparição de Jesus ressuscitado. Como sempre, numa forma catequética, Lucas vai nos mostrar que Jesus ressuscitou mesmo. Porque existe algumas linhas, né? Se você ler tudo, você fica doido. E se você acredita em tudo que você lê, além de doido, você fica bobo. Então é preciso você entender qual é a fonte daquilo que você lê. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós somos na fonte da igreja, dos estudiosos da igreja, aqueles que têm os originais bíblicos e vão nos passar a verdade do texto. Porque se você lê outras correntes, vou dizer aqui uma que alguns gostam, a corrente da emoção grupal.
um efeito psicológico, uma visualização emocional. Não é que Cristo ressuscitou. Os discípulos estavam tristes, carentes. Então aquela tristeza de todos criou uma imaginação grupal. Então eles acharam que viram, mas na verdade não viram nada. Aquilo foi um efeito da mente deles. Tem gente que vai traduzir assim o texto. É por isso que João, e no caso aqui Lucas, ele vai insistir que não é uma presença espiritual, não é um espírito que eles viram. Isso é o principal. Ele tinha corpo, podia tocar, ele comia, podia pôr a mão na chaga, ele conversava. Este é o mistério da ressurreição. Jesus ressuscitou em corpo. Tanto é que o corpo é tão importante que quando você vai receber a Sagrada Comunhão, a igreja não diz alma de Cristo, ela não diz Espírito de Cristo. O que ela diz? O corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ressuscitado é Ele quem assume no seu corpo a humanidade e nos insere na Trindade. Cristo continua vivo e presente, acompanhando a sua igreja ontem e hoje. E os discípulos de todas as épocas, reunidos em comunidade, podem fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Nós começamos o Evangelho lembrando os discípulos de Emaús, que todos conhecem a história. Eu vou contar apenas o final. Quando Jesus parte o pão, os discípulos o reconhecem e Jesus desaparece. Quando ele é reconhecido, ele desaparece. Por quê? Porque a igreja de hoje, nós discípulos de hoje, ou reconhecemos Jesus na palavra e no pão, ou nós não vamos reconhecê-lo. Ou nós reconhecemos a presença de Jesus na palavra proclamada e no pão consagrado, ou nós não vamos conhecê-lo. É por isso que a estrutura dos discípulos de Emaús é uma missa. Ele vai pregar, ele vai explicar as Escrituras e depois ele vai partir o pão. Quando ele é reconhecido, ele desaparece. Eu queria tanto ver Jesus. Veja-o na palavra e veja-o na Eucaristia. Esta é a lição de Emaús. Eles voltaram com alegria e contaram o que tinham visto e como tinham reconhecido Jesus. O Evangelho continua. Enquanto diziam isso, Jesus apresentou-se no meio deles. Aqui nós temos duas considerações importantes. A iniciativa não é dos discípulos. Isso nos alegra. A iniciativa de conhecer Jesus Cristo e de reconhecê-lo ressuscitado não é nossa. A iniciativa é dele. Olha que interessante o que disse o cardeal Cantalamessa. Eu fiz questão de anotar. Jesus toma a iniciativa ao vir ao encontro daqueles homens, sem hora marcada e sem se fazer anunciar, de forma imprevisível e inesperada. Quer dizer, Jesus não avisou. Tal hora eu vou chegar. E eu vou. Não. Inesperada, imprevisível, sem hora marcada. É assim que acontece na nossa vida. Jesus não vai marcar encontro conosco no relógio. Por isso precisamos estar atentos às suas manifestações, os sinais da sua presença. E segundo ponto, é que Jesus não aparece flutuando no teto, ele não aparece no canto da sala, ele não aparece sentado numa almofada, não. Ele aparece em pé, no meio deles. Ou seja, o que significa no meio? Ele está no centro. A igreja se organiza em torno dele. Ele é o centro da igreja. Ele deve ser o centro da nossa vida. E guardem, meus irmãos, os que estão aqui, você que está comigo agora, estou avisando que quem avisa amigo é. Coloque o centro da sua vida em Jesus e vai colocando as outras coisas em torno. Se você coloca no centro pessoas, situações, coisas, isso tudo tem prazo e data de validade. Jesus deve ser o centro da nossa vida.
O seu lugar é no centro da comunidade. É em torno de Jesus que a igreja se organiza e origina. O cardeal Cantalamessa também vai explicar que durante a missa nós estamos em torno do Senhor e Ele é o centro da nossa vida. Mesmo que o altar dificilmente esteja no centro. A nossa igreja ela é redonda, tá? A gente se organiza em meia lua, né? Se o altar estivesse no centro, a gente se organizaria em torno dele. Mais de 97% das igrejas, elas são geralmente em formas retangulares. O altar é aqui e a nave, ela se estende com a assembleia. Raniero vai dizer que não importa o formato do templo, todos estão em torno de Jesus. Ele é o centro, não é apenas o centro físico, é o centro vivencial. A nossa opção fundamental é por Jesus. E Jesus, quando aparece, altamente simpático, ele não vai dizer assim: vamos ver se agora vocês acreditam, né? Não, ele já entra e vai dizer: Shalom Adonai, a paz esteja convosco. A presença de Jesus, ela traz paz. Só que na Bíblia, quando se fala paz, não é só a paz que a gente entende. O Shalom, ele é tudo de bom. Você pega todas as coisas boas e oferece para uma pessoa. Qual que é o nome disso? Shalom. Na tradução, como não tem uma tradução para Shalom, São Jerônimo traduz por pax, em latim, na sua Vulgata. E quando a Vulgata de São Jerônimo ela é traduzida para o português, esse pax vira paz. Ou seja, Jesus estava levando para aqueles discípulos somente coisas boas. Ele não estava ali com cobrança, com exigência, ele trouxe a paz. A paz esteja convosco. Nós temos aqui as reações dos discípulos e a evolução. Repita comigo: evolução, evolução, crescimento, jornada. Sabe o que é difícil na nossa vida? O ser humano é assim, eu sou assim, você também é assim. A gente fica olhando, é o ponto de chegada. A gente não se concentra onde nós estamos. Quando você se concentra onde você está, toda a jornada se inicia ali. Não, a gente se concentra lá no final. Eu já atendi aqui vários universitários. Padre, me dá uma bênção. Estou começando agora na faculdade, são 3 anos, são 4 anos. Porque o cara já está lá na frente, ó. Não são 5 anos, são 5 anos de dias no presente. É hoje, você não pode puxar o futuro. Então parece que a coisa é longa quando você fica, não, é no aqui e no agora. Então quando você entra nesta jornada espiritual, você não quer já na chegada, você vai caminhando. E aqui no Evangelho nós temos 3 estações, eu preciso citá-las porque é um crescente. Jesus aparece, repita, eles ficam espantados e cheios de medo. Primeiro estágio, espantados e cheios de medo. Jesus pergunta para eles, aí Jesus vai para o segundo estágio, por que eles estão perturbados? Por que vocês estão perturbados? E depois deles verem Jesus e saberem que Ele mesmo, nós temos o terceiro estágio, eles ficaram alegres e admirados. Olha aqui, espantados, cheios de medo, perturbados, alegres e admirados. É assim que acontece na nossa vida. Quando você continua caminhando com Jesus, você vai melhorando, você vai evoluindo, os sentimentos no seu coração, eles vão mudando. Jesus, ele vai mudando, mas você precisa apresentar para ele a sua verdade. Um exemplo bobo que eu cito para criança da catequese, mas que serve para nós adultos, que nós às vezes somos bobos mesmo. Você não almoçou, correu o dia todo, 3 horas da tarde, seu estômago está até aquele buraco.
Você chega na casa de alguém, a pessoa fala assim: acabei de guardar as vasilhas do almoço agora, você já almoçou? Basta uma resposta. O que a gente fala? Não preocupa não, eu almocei. Então, guarda as panelas. Aí você só fica olhando, aqui é frango dourado, aquele arroz soltinho, que feijãozinho. Não, eu já almocei. Meu filho, você já almoçou? Então tá bom. Se é uma família amiga, você diz: nossa, que bom que você ofereceu. Eu corri tanto esta manhã que eu não comi nada até agora. Não, aí, senta aí. Deixa eu fazer um prato aqui para você, deixa eu esquentar aqui. A gente vai papeando, você vai comendo. Gente, é a mesma coisa com Deus. Quando você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu estou alegre, eu estou bem, eu estou arrebentando. Deus fala: então, tá bom. Não tem o que Deus fazer. Quando você diz: Senhor, eu estou espantado, eu estou cheio de medo, eu estou perturbado. Aí Deus: então, eu vou pegar tudo isso, eu vou transformar em alegria, em contentamento. Me entendem? Então a nossa oração, ela não pode ser uma oração mentirosa. Deus, Ele quer saber da nossa verdade. E os discípulos não eram fingidos. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que é muito melhor você lidar com Pedro, que é explosivo e fala o que pensa, do que você lidar com Judas, que é muito simpático, é muito bem relacionado, mas que na verdade ele está passando a perna nos outros. Então é muito melhor você ser verdadeiro com Deus. Então os discípulos não fingiram que eles estavam alegres, eles assustaram mesmo. Quando Jesus apareceu, os discípulos assustaram, e Jesus viu que eles estavam com medo. Agora a pergunta é: por que Lucas coloca que eles estavam espantados e com medo? Porque no Antigo Testamento, todas as teofanias, teos, fanos, teos é Deus, fanos, manifestação, toda manifestação de Deus, toda teofania, num primeiro momento as pessoas ficavam com medo, e depois elas glorificavam a Deus. Foi assim no Monte Sinai, foi assim no Egito com as pragas, foi assim com o profeta Elias, foi assim com Eliseu, que despertou a fúria de Jezabel. Está cheio de textos na Bíblia onde Deus se manifestava e o pessoal ficava com medo. Por que Lucas coloca que eles ficaram com medo quando viram Jesus? Porque era Deus aparecendo. O nosso sentimento para com Deus, o primeiro deveria ser espanto, admiração e medo. Medo de quê? Da grandeza de Deus e da pequenez que somos nós. Aí depois viria a alegria, depois viria a fé. Então Lucas não escreve que eles estavam com medo por acaso. Aqui é um reconhecimento da divindade de nosso Senhor. O medo no Antigo Testamento precede a fé, o temor e a adesão. E o texto continua. Jesus vai perguntar: por que estáis perturbados? E por que tendes dúvida no coração? Por que da pergunta? Qual o motivo da pergunta? A resposta seria a própria vida de Jesus. Porque Jesus não está fazendo nada que Ele não tenha falado. Jesus não está vivendo algo que Ele já não tinha predito na sua palavra. Jesus já tinha dito: eu vou entrar em Jerusalém, eles vão me matar, eles vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É a surpresa que não deveria ser surpresa, mas se tornou surpresa. Num livro de estudo bíblico vai dizer assim, faço questão de compartilhar com vocês: a ressurreição de Jesus foi um fato real, incontornável, e que contudo os discípulos descobriram e experimentaram após um caminho longo, difícil, penoso, carregado de dúvida e incerteza. Bonito também, não é? Quer dizer, não é fácil como a gente acha. Não, crê em Jesus ressuscitado. Mas como que é esse negócio aí? Como que é que um corpo
vê a vida. Porque os discípulos que estão assustados aqui, eles viram que ele morreu mesmo. Não era uma encenação. Essa é uma outra corrente que a igreja combateu, que é uma heresia, né? Há alguns que falaram que Jesus morreu, ele fingiu que morreu, fingiu e ficou lá no túmulo 3 dias fingindo, falou 3 dias de descanso. Depois abriu a pedra, ele saiu, porque ele não tinha morrido nada. Pelo amor de Deus, é outra corrente. Eles viram que ele morreu mesmo, tanto que quando os centuriões chegam, eles veem que o bom e o mau ladrão estão vivos, estão os dois lá, batendo boca um com o outro, até na cruz. O pessoal gosta do fuxico, né, gente? Nossa, até no alto da cruz eles gostam do fuxico. Aí está o mau ladrão falando do lado, o bom ladrão falou, esses dois morreram até agora, quebra a perna deles aí. Por que quebrar a perna? Porque quando você está com a perna quebrada, você não consegue se sustentar na cruz e você morre asfixiado. Os condenados à cruz, eles morrem asfixiados. Quando eles chegaram perto de Jesus, o centurião disse: esse não precisa quebrar as pernas, ele já está morto. Mortus est, ele está morto. Aí alguém pega uma lança, joga na mão do soldado Longínio, que deu no português Longuinho, porque elas são Longuinho. Aí pediu para Longínio conferir se ele tinha morrido. Aí ele pega a lança e envia no coração de Jesus. Aí jorrou sangue e água. Aí ele respondeu: mortus est, quer dizer, ele está morto mesmo. Aí tiraram aquele corpo morto, ferido, com esse lançaço no coração, e colocaram no colo de Nossa Senhora. E todo mundo lá, ó. Imagina que situação, hein? 3 dias depois, este Jesus está lá no meio deles. A paz esteja convosco. Se coloque no contexto que você entende o susto. Imagina você faz um velório de um ente querido, aí enterra. 3 dias depois, você chega no quarto dele, está deitado na cama. Meu filho, porta que passa 1, passa 10. Mas como? Estão me entendendo? Eu gosto de contextualizar para você ver que não é uma coisa simples. Nós estamos há 2024 anos depois, a gente já nasce escutando, crê em Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Mas para os discípulos não era uma coisa fácil, muito difícil. Como? Ele morreu, a gente viu que ele morreu. E Jesus ainda, para mostrar que era ele mesmo, falou: olha, eu sei que vocês estão com medo, então olha aqui, ó. Meu Deus do céu, as chagas estavam abertas nas mãos, nos pés, e quando ele mostra o lado, está aberto, não cicatrizou não, aquela ferida enorme, com acesso direto ao coração de Jesus. Eles sabiam que o único homem que deu o lançaço foi ele. Aí Jesus fala: vede minhas mãos e os meus pés, sou eu. Ou seja, não é um fantasma, que se fosse um espírito, ele não teria chaga. Quem que estava chagado? Era o corpo do Senhor. Então ele vai dizer: olha, tocai-me e vede, se quiser pode tocar. Não é um fantasma, sou eu mesmo. São Jerônimo vai dizer que esse tocar e vede é para que nós olharmos para a Eucaristia. Olhe para a Eucaristia. Você pode tocar no corpo do Senhor também. Rapaz, eu posso tocar no corpo do Senhor? Pode. Quando você recebe a Sagrada Comunhão, ou você o recebe nas mãos, tocando com as mãos, ou você recebe na língua, tocando o alimento sagrado. Vede, sou eu mesmo. Aquilo que Jesus diz para os seus discípulos, ele continua dizendo para a sua igreja. Olha para a Eucaristia, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Vocês estão entendendo que Jesus não está preocupado, em primeiro lugar, que eles acreditem que ele ressuscitou, mas a preocupação de Jesus é que eles acreditem que o corpo dele ressuscitou. Que se fosse só Jesus ressuscitado, não era tão problema. O problema aqui é o corpo, não é a ressurreição, é o corpo. Como que o homem morto ressuscita no corpo? Porque na alma, muita gente já acreditava. No espírito, muita gente já acreditava. O problema é no corpo. Como que esse corpo está andando aí? Por isso que Jesus se mostra como verdadeiro homem. Ele é uma
pessoa e é pela humanidade de Cristo que nós somos inseridos na Trindade. Um dia, meus irmãos, nós teremos também um corpo glorioso. Nós não seremos eternamente um Gasparzinho. Imagina, você vive a vida toda para ser um Gasparzinho. Quem é você? Eu sou o Gasparzinho, o fantasma legal. Pelo amor de Deus. E tem gente que acha que a pessoa morre, ela vira um fantasminha. Não. São Paulo diz que Deus nos concederá um corpo glorioso, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro dos viventes e nós ressuscitaremos com Ele. É por isso que a igreja, ela zela por aquilo que o mundo quer atrapalhar. E o mundo não entende, e nós não vamos mudar também não. O nosso corpo, ele é importante, ele é sagrado, ele é templo do Espírito Santo. A igreja não preocupa apenas com a salvação da sua alma, mas com a santidade do seu corpo. É o ser integral. Jesus vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito e que ele habita em vós? Quer dizer, o nosso corpo é lugar de Deus, é manifestação também de Deus, e Jesus não prometeu a nós apenas o seu Espírito em Pentecostes, mas na quinta-feira santa ele nos deu o seu corpo. Então a valorização da igreja, nós somos o corpo. Corpo de quem? De Jesus. Aí Jesus a igreja é o corpo de nosso Senhor, ele é a cabeça e nós somos os membros. E como que eu alimento a minha fé? Participando da Eucaristia, recebendo o corpo de Cristo. Dito isso, mostrou as mãos e os lados, as chagas, as santas chagas. Você tem devoção às santas chagas? Tá, quem tem, continue. Quem não tem, procure ter. Não é? Rezar, pedindo Jesus a sua bênção pelas suas santas chagas. Pelas chagas da tua mão direita, dai-me, Senhor, a santidade de coração. Pela chaga da mão esquerda, abençoe a minha vida de santidade, sonhos e projetos. Pela chaga do teu pé direito, guiar-me pelos caminhos da justiça, da verdade e da paz. Pela chaga do teu pé esquerdo, faz-me que caminhe nos teus caminhos, verdade, caminho e vida, o único caminho ao Pai. Pela chaga do teu coração, que jorraste sangue e água, dai-me o santo batismo, a santa Eucaristia. Pelas tuas santas chagas, Senhor, salvai almas. Uma devoção maravilhosa. São as santas chagas de nosso Senhor, sinais extremos do amor. Sinais extremos do amor, não são mais chagas de dor. A chaga da dor foi na cruz, as chagas da ressurreição são marcas da vitória. Padre, por que não cicatrizou? Alguém já me perguntou isso. Por que não cicatrizou a chaga? Porque senão os discípulos não saberiam que aquele corpo era do crucificado, era um outro. Então as chagas estão com Jesus eternamente. Um dia, se Deus quiser e nós quisermos também, nós vamos ver Jesus face a face. Que emoção, hein? Eu pus um videozinho no meu Instagram de umas ovelhinhas. Aí o videozinho está assim, ó: quando você chegar no céu, haja com naturalidade. Aí tem que tanto de ovelhinha entrando assim, ó. Aí tem uma ovelhinha que fica assim, aqui, ó. Aí tem uma plaquinha embaixo, eu. Que naturalidade, meu Deus, eu ver o que eu acreditei a vida toda. Nós veremos em Jesus as suas santas chagas, é para sempre. São sinais do amor extremo de Deus. Então o Senhor mostra as suas chagas para mostrar: eu venci, eu não perdi não, eu estou vivo e ressuscitado. Mostrou as mãos, os pés, as suas santas chagas. E eles se encheram de alegria e admiração, e não queriam ainda acreditar. Meus irmãos, o modo como nós viemos à missa não pode ser o modo como nós saímos da missa. De vez em quando eu falo alguma coisa, a pessoa fala: mas o padre fica chamando a nossa atenção. Não é atenção, para você ser um católico de verdade. Você assistir missa, os antigos falavam assistir missa, que a maioria não sabia falar nem o português direito, que dizia latim. Então eles não entendiam muita coisa ali não. As pessoas estudadas, letradas, sabiam, mas o povão era só amém, glória ao Pai. De vez em quando a gente no seminário estudava, o padre, quando queria a resposta do povo, não é? Igual aos mais antigos, né?
sabiam decorar as respostas. É tu cum spiritu tuo. Ele falava, né, Dominus vobiscum. É tu cum spiritu tuo. Aí o padre rezava a missa de costa. A hora que viu que o povo não estava respondendo, o padre fazia assim, ó, Dominus vobiscum. O povo, é tu cum spiritu tuo. Aí o padre voltava. E o povo ficava lá, ó, assistindo. Claro, era uma missa celebrada, mas como a pessoa não sabia a língua vernácula, ela não sabia o que estava acontecendo. Foi daí que surgiram os vitrais, as pinturas na igreja, né? Os padres apontavam o que eles estavam falando de latim, para o povo pelo menos imaginar o que estava acontecendo. Hoje você sai de casa não é para assistir missa, você sai de casa para participar missa. Olha como que a coisa é, o ser humano, Deus pode acabar com esse negócio aqui, olha aqui. O povo assistia e reclamava que queria participar. Aí a igreja mudou, vão fazer a missa na língua do lugar. O padre, em vez de rezar de costa, vamos colocar o padre virado para o povo, para ter contato visual. Aí você não vai assistir missa, você vai participar. E depois que o padre está olhando para o povo, eu nunca vi tanta gente assistindo missa. Difícil, não é mole não. Era para assistir, o povo queria participar. Hoje vai participar, o povo fica, ó, assistindo. O que é assistir missa? É não rezar, é não entrar no mistério, é não cantar, é não responder às orações, é não contemplar o Senhor, é não ouvir a palavra. Aí você está assistindo, né? A pessoa assiste teatro, ela assiste jogo, ela assiste filme, ela assiste missa. Ou seja, minha pergunta é, o seu time ganhou e perdeu, o que muda na sua vida? Nada. Muda naquela hora, alegria ou raiva, mas no outro dia, mudou nada. Você assiste um filme, o que mudou na sua vida? Nada, o filme ali passou. Você assiste uma peça de teatro. A missa não pode ser, a missa ela tem que nos mudar. Você tem que chegar de um jeito e sair muito melhor. Por quê? Porque você ouviu a palavra, você recebeu a comunhão, você recebeu a bênção, você quer ter uma vida de santidade. Então veja, lá no início, os discípulos estavam espantados e com medo. Agora, alegres e admirados. Mudou! O coração que estava triste, ficou alegre. O coração que estava preocupado, ficou confiante. Você que veio aqui para a igreja pedir a bênção, Pai, dá a bênção. Pelo jeito que eu estou, meu filho, eu vou morrer essa semana. Semana que vem é 7º dia. Não, acaba a missa, opa, eu quero ver pelo menos uns 20. A missa nos transforma e transforma os nossos sentimentos, como os discípulos foram também transformados. A ressurreição não foi assimilada por eles na hora, e eles foram transformados aos poucos, porque olha que bonito, acontece com a fé o que acontece com a fruta. No caso aqui do latim, acontece com o fruto, mas não é que você fruta para você entender. O que acontece com a fruta? Você vai no supermercado e compra uma manga verde. O que vai acontecer com a manga? Ela vai o quê? Amadurecendo. Eu ganhei, até agradeço quem me deu aí, que eu gosto muito, 2 abacates. Mas verde que eu vou te contar, viu? Só que eu esqueci o abacate no carro. Eu coloquei no banco, atrás do banco do motorista, eu dei uma freada, o abacate foi para frente. Aí ficou lá, esse calor todo, carro fechado. Aí ontem, eu parei o meu carro lá na rua de casa, fiquei em pé, o abacate voltou. Falei, tem 2 abacates aqui. Quando eu vi aqui o abacate, meu filho, madurinho, delicioso, coloquei um melzinho assim, ó, um limãozinho, ó, me dê, papai. Era um abacate verde, mas ele foi amadurecendo. A minha mãe entende mais isso do que eu. Quando ela vai fazer compra, ela fala, olha, eu vou levar 2 tomates vermelhos, 2 de vez e 2 verdes, que eles vão amadurecendo aos poucos, não perde tudo. Aí quando ela está usando o vermelho, o que estava verde está ficando maduro, aí o que estava verde está ficando, entendeu? Tudo na vida tende a amadurecer. Aí o cardeal pergunta, canta la missa, tudo na vida amadurece. Todo fruto ele é verde e um dia ele fica maduro. Ele pergunta, o nosso coração está amadurecendo na fé? Ele vai dizer que há pessoas que passam a vida toda na igreja e o coração é verde, não amadurece.
A pessoa tem 15 anos, tem 30, tem 40, tem 60, você conversa com a pessoa, ela não amadurece na fé. É um coração verde, não adianta vir à igreja, porque está assistindo, não está amadurecendo. Imagina uma criança pequenininha, bonitinha, passa aqui na frente do altar, eu pergunto para a criança, quem que é aquele lá? A criança fala assim, Papai Céu. Todo mundo, que lindo, dá um abraço do padre, que lindinho. Repita, quem que é? Papai Céu. Oh, lindo, lindo. Aí passa 18 anos, aí vem um rapaz barbado aqui. E aí, meu caro, quem é aquele lá? Papai Céu. Ô, meu filho, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus, você continua verde até hoje. Lá atrás eu entendo, mas você não amadureceu na fé, você não cresceu na fé. Estão me entendendo o exemplo? Nós precisamos amadurecer, e o estudo bíblico vai dizer que quando os discípulos veem Jesus, a cada aparição eles vão amadurecendo na fé, e nós precisamos buscar este amadurecimento na fé. E Jesus, para provar que era Ele mesmo, que não era um fantasma, Ele faz algo que ninguém pensou que Ele ia fazer. Jesus pergunta, vocês têm aí alguma coisa para comer? Os discípulos, ai meu Deus, chegou depois do lanche, vocês também comem, né? Sobrou alguma coisa aí? Meu prato nada. Um minutinho, Senhor. Não, Senhor, tem? Só tem caroço. Pelo amor de Deus, gente. Um lá, não, aqui tem um pedaço de peixe. Temos um pedacinho de peixe, me dê. Por que ele comeu peixe? Aí tem os pregadores brilhantes, é porque na vida espiritual a gente tem fome também. Lá virá um banquete, pelo amor de Deus, gente. Jesus comeu peixe para mostrar que ele não era um fantasma, porque fantasma não come, fantasma não pega, fantasma é um espírito, um espectro. Ele vai comer o peixe para falar com eles o quê? Vede, eu não sou um fantasma. Foram essas as palavras que eu vos dirigi quando ainda estava convosco. Tente-se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Repita comigo, lei de Moisés. Lei de Moisés. Que é a Torá. Profetas. Profetas. Chamado de Neviim. E salmos. Salmos. Ketuvim. É a Bíblia hebraica. Jesus fala da Torá, claro, aqui para nós traduziu assim, é como Jesus falasse para eles assim, vocês conhecem a palavra, e foi falado de mim na Torá, no Neviim e no Ketuvim. Eles entenderam, são os livros do judeu. Jesus fala, tudo o que aconteceu na minha vida está nesses livros, e vocês conhecem esses livros. Padre, o que é a Torá? A palavra Torá significa instrução, ensino. Na nossa Bíblia cristã católica chama Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Muito bem, você sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso para o judeu não chama Pentateuco, se chama Torá. Quando o judeu fala assim, nós conhecemos a Torá, é o nosso Pentateuco. Mas existe também o Neviim, que são os profetas. Tudo que os profetas falaram está nessa coletânea. Neviim é uma tradução de profeta para o português. E nós temos o Ketuvim, são chamados de escritos, são 11 livros. Aí tem Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos. Isto é a Bíblia hebraica. É como se Jesus falasse assim, toda a escritura falava de mim, todo o Antigo Testamento fala de mim. E veja o que acontece agora, abriu-lhes então o entendimento para que compreendessem a escritura. Gente, não é fácil compreender a escritura, é preciso 2 coisas, oração e estudo e oração, os 2. Jesus tem na Bíblia o seu cumprimento, mas Jesus também é o intérprete da Bíblia.
Ele não é apenas aquele que cumpriu a Escritura, ele é aquele que interpreta a Escritura. Aqui já está mais tranquilo, né? Eles já viram que é o Senhor, já comeu um peixinho, já está com o coração alegre, viu lá que as Escrituras falavam de Jesus. Aí é o final do Evangelho. A pergunta é, espero que alguém tenha essa pergunta na cabeça, os mais atentos: para que tudo isso? Não é? Ou Jesus tem tempo sobrando? Deixa aparecer para os discípulos, a paz, me dá um peixe, e ficar falando. Para que tudo isso? Porque o Senhor quer um povo, uma igreja que o testemunhe. E se nós não fizermos a experiência da paz que Ele nos dá, da sua presença na palavra, da sua presença na Eucaristia, isso é experiência. Me desculpe aqui a palavra, você será um católico de aparência. Você parece, mas não é. Dentro da igreja é, fora da igreja não é. O testemunho é por aquele que viu e que sabe que o que ele viu é verdade. O final do Evangelho é: vós sois as testemunhas de tudo isso. Como que eu vou testemunhar alguém que eu não conheço? Como que eu vou testemunhar alguém que eu não amo? Se um juiz fala com você assim: aconteceu uma coisa com um familiar seu, você vai ser intimado como testemunha. É defesa ou acusação? Não, você é amigo do cara? Eu sou amigo. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Você sabe a verdade? Claro que eu sei. Então você vai testemunhar. Testemunho de defesa. Aí o juiz pergunta para ele: você promete? Aqui no Brasil, acho que eu não falo isso não, né? Aqui não funciona. Mas nos Estados Unidos eles falam. Coloca a mão aí. Você promete falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Prometo. Sabe que perjúrio é crime, é cadeia, né? Sei. Então conte a sua história. Conte o que você viu. Aquela pessoa vai dar um testemunho. Minha pergunta é: como que ela vai testemunhar o que não viu? Então, quando Jesus fala que nós somos suas testemunhas, Ele está nos dando a paz. Ele está nos ajudando a interpretar as Escrituras. Ele está colocando o nosso coração à fé, para que possamos testemunhá-lo verdadeiramente. E eu quero finalizar esta pregação com o testemunho de todos vocês. Nós vamos agora dar o testemunho que o mundo precisa ouvir. Amém? Vamos ficar de pé então. Pega o folheto. Se você não sabe o testemunho de cor, você vai ler o testemunho. Qual é o testemunho que o mundo precisa ouvir? Nós que estamos aqui no santuário vamos ler. Você que está em casa, você vai encontrar esse testemunho na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos 3, do 13 ao 19. Nós temos a primeira leitura nas mãos. Esse é o testemunho. Está escrito assim na primeira leitura: naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo. Não, naqueles dias, né? E nestes dias. Não é Pedro, é Christian, Padre Christian. Qual que é o seu nome? Pode falar alto. Qual que é o seu nome? Escutei não, meu filho, você não tem nome não. Qual que é o seu nome? Pois é o seu nome aqui. É você que vai se dirigir ao povo, testemunhando o Senhor. E qual é o nosso testemunho? Então eu vou ler a leitura. A hora que eu falar dizendo, todos vamos ler juntos com voz forte. A primeira leitura é o testemunho que o mundo precisa. Mas quando eu ler assim: naqueles dias, ao invés de Pedro, nós vamos falar o nosso nome. Aí eu falo o resto, a gente dá o testemunho. Entenderam? No lugar de Pedro, digo o seu nome. Vamos para o testemunho que o mundo precisa. Vamos lá. Naqueles dias, se dirigiu ao povo, dizendo: qual é o testemunho? Juntos: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Fala a verdade agora. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o Santo
e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Está falando de Barrabás aqui, né? Vós matastes o autor da vida. Enche o peito e fala alto, esse é o testemunho. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, este é o discurso que Pedro teve e que nós precisamos ter hoje. Esse é o testemunho que Deus espera de nós. Jesus foi morto, mas Deus o ressuscitou, e todo aquele que nele crer e se arrepender será salvo. Esta é a proposta de Jesus para nós e a proposta da igreja para o mundo. Seja verdadeiramente uma testemunha de Jesus, anunciando a sua vitória, não somente com palavras, mas com a pregação da própria vida. Ao Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, na Tua presença nos colocamos nesta manhã de domingo para Te pedir e clamar que a nossa mente esteja aberta para o entendimento da Tua palavra. Nós cremos e professamos que Tu estás vivo, presente no Santíssimo Sacramento do altar.
Obrigado, Senhor. Obrigado, porque enquanto tantos duvidam e te abandonam, nós aqui permanecemos com fé. Nós estamos vivendo a mesma coisa que os discípulos viveram naquela manhã. O Senhor se põe no nosso meio, no Santíssimo Sacramento do altar, e Ele vai dizer: vede, sou eu, é o Senhor. Nós cremos, Jesus, na Tua presença. Nós cremos na paz que o Senhor nos concede. Visita, Jesus, cada pessoa agora que se sente como os discípulos ficaram com a Tua chegada. Eles ficaram com medo, eles ficaram espantados. Afasta do nosso coração todo medo. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Nós não precisamos temer, nós precisamos acreditar. Jesus, eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua vitória, eu creio na Tua ressurreição. É por isso, Senhor, que colocamos aos Teus pés os nossos pedidos, as nossas intenções, mas também, sobretudo, a nossa gratidão. Eu convido você aí de casa, quem está aqui conosco, a colocar neste incensário o seu incenso de adoração. E à medida que esta fumaça ela vai subindo, o incenso ele vai ganhando as alturas, ele vai levando o seu pedido, ele vai levando a sua oração, ele vai levando a sua vida, a sua família. Então coloque neste momento o seu incenso perante o altar, coloque a sua adoração, coloque aqui o seu amor. À medida que o incenso vai sendo colocado no turíbulo, e nós vamos honrando a presença de Jesus como nosso Deus, esta fumaça vai enchendo o nosso santuário, esse cheiro aromático nos dá certeza da presença do Senhor. Eu convido você agora aí da sua casa, coloque aos pés de Jesus a sua intenção, coloque aqui o incenso da sua adoração, o incenso do seu louvor. Nós temos muito mais para louvar do que para pedir, muito mais para agradecer do que para reclamar. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, nosso coração, a nossa vida, a nossa família. Nós te louvamos, Jesus, por estarmos aqui agora contigo.
Quantas pessoas poderiam estar e escolheram não estar? Obrigado, Jesus, pelo dom da fé. Obrigado pelo teu Espírito no nosso coração. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pelo meu trabalho, ou aquele que há de vir. Você que está desempregado, vá agradecendo pelo seu trabalho. Não peça, mas diga ao Senhor que você tem certeza que portas vão se abrir para você. No seu estudo, pessoas que passam também problemas e dificuldades no estudo. Nós te louvamos, Senhor, pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que nos amam, e por aquelas que eu tenho dificuldade de amar. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. E quando nós adoramos o Senhor, e quando nós temos a confiança de entregar a nossa vida, de entregar a Ele o nosso passado, eu não sei se há alguma coisa no seu passado que ainda te faz sofrer, mas se houver, entregue ao Senhor, deixa Deus curar, libertar, deixa Deus cicatrizar a ferida. Você não precisa viver de passado, você não deve viver de passado. Talvez o seu problema seja o seu futuro. Aí você tem medo, angústia, medo de não conseguir o que deseja, medo de perder o que você já tem. Entrega para o Senhor também o seu futuro. Que se nós pensarmos, meus irmãos,
Nós só temos o hoje. Passado já era, não volta. O que está no passado, feito está, não há como mudar o passado. O futuro está nas mãos de Deus, não há como viver o amanhã. Nós temos apenas o hoje. Tem até aquela história famosa, né? Medieval, onde um homem devia uma grande fortuna ao rei. O rei sempre dizia para ele: que dia você vai me pagar? O homem dizia: amanhã eu pago. Aí o soldado ia na casa do cara, falou: olha, o rei mandou buscar o ouro aí. Não, mas falei com o rei que eu pago amanhã. Não, mas eu estou aqui hoje. Não, mas hoje é hoje, vou pagar amanhã. Ah, entendi. Aí no outro dia voltava o soldado: olha, eu vim pegar o ouro do rei. Você não entende, não? Não, você não falou que ia pagar amanhã? Não, mas hoje é que dia? É, hoje. Pois é. Que dia que é amanhã? Amanhã. Pois é. Aí ele falou: oh, majestade, é difícil. Toda vez que eu vou cobrar do cara, ele fala que vai pagar amanhã. E o amanhã nunca chega. Aí o rei chamou o homem. Falou: olha, na frente de toda a minha corte aqui, eu vou te perguntar: que dia que você pagará o meu ouro? O homem disse: já falei, eu vou pagar amanhã. O rei falou assim: então eu vou te chamar aqui, viu? Aí o homem falou: tá bom, mas para eu pagar você tem que me chamar amanhã, viu? Tá bom. Aí no outro dia o rei chamou o cara falou: você não entendeu nada, né? Ah, você não falou que era amanhã? Não, mas amanhã, hoje é hoje. E assim ele foi enrolando, o rei nunca pagou a conta. Ou seja, quando é, meus irmãos, que nós vamos viver o amanhã? Nunca, nunca. Porque o amanhã quando chega é hoje, não existe amanhã. Quando é que você vai viver o ontem? Nunca, já foi. Nós só temos o aqui e o agora. E nós precisamos entregar a Deus o nosso ontem e o nosso amanhã, e viver o que temos, o hoje. Entregar a Deus o ontem e o amanhã, e viver o que temos, o hoje. E hoje nós queremos estar na presença do Senhor. E nós podemos tocá-lo, nós podemos ouvir sua palavra, nós podemos receber dele a paz. Nós podemos nos tornar testemunhas de Jesus. Eu quero, Senhor, testemunhar o teu amor. Eu quero, Senhor, oferecer o meu incenso da adoração. Eu quero, Senhor, te oferecer a minha vida, o meu ontem, o meu amanhã, meu aqui, meu agora. Transforma-me, Senhor, numa testemunha fiel da tua ressurreição. Que sua palavra alimente o nosso coração. Alimenta, Senhor, o nosso coração com a tua palavra. E vá tocando neste momento no coração de tantas pessoas que se sentem abandonadas. Jesus coloca no meu coração a palavra que é solidão. Muitas pessoas se sentindo solitárias. E não é uma solidão de pessoa. Você sente só, você pode se sentir sozinho até no meio de uma multidão. É dentro de você. Peça ao Senhor que Ele vá curando o seu coração, que Ele vá tirando todo o sentimento de depressão,
todo sentimento de vazio, de pânico, ansiedade, medo. E durante toda a nossa oração, você está vendo aí, a fumaça do incenso vai subindo, subindo, subindo. A igreja tem um incenso, claro, Jesus recebeu o incenso no seu nascimento, né? Incenso, ouro e mirra. E onde é que a igreja usa o incenso? Para falar que Jesus é Deus. O incenso se queima para a divindade. E você note que a fumaça não desce, ela vai subindo, ela vai enchendo o santuário, ela vai levando esse bom aroma de Deus. Assim é a nossa adoração. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos chamados a buscar as coisas do alto. Nós somos chamados a subir. E por fim, meus irmãos, vem a missão. E qual é a missão? Qual é a missão? Ontem mesmo, estava lá em casa com a minha família, vendo com o Marcos. Marcos é meu afilhadinho, 4 anos e meio. Gosta da Patrulha Canina. Você que tem filho nessa idade aí, é o que a molecada gosta, né? Patrulha Canina. Aí eu fui assistir com ele o desenho. Aí entra um desenho, sai outro, entra um desenho, sai outro. São mais ou menos parecidos, né? Aí eu falei com ele assim: ô Marcos, o que acontece em cada desenho? Puxando assunto com ele, né? Ele me disse assim: cada desenho, a Patrulha Canina tem uma missão. Qual que foi a missão desse desenho? Foi salvar a galinheta, a galinha lá. Qual que foi a missão do outro desenho? Foi a represa que ia arrebentar. Qual foi a missão de tal desenho? Foi que caiu uma chuva e arrancou o asfalto, fez um buraco. Meus irmãos, a missão me leva a realizar algo. Aquele desenho passa uma lição para as crianças, que nós devemos cumprir as missões dadas. Sempre que o menininho lá, parece que ele é o dono dos cachorrinhos, ele passa uma missão, ele acredita que a missão vai ser cumprida. Meus irmãos, Jesus nos passa uma missão, e esta missão deve ser cumprida. E a pergunta aqui é talvez você esteja perguntando: mas por que o padre está citando Patrulha Canina, sendo que o negócio é na missão de testemunhar o Senhor? Porque nós temos na igreja uma ordem, chamada a Ordem dos Dominicanos. E de onde veio essa palavra, dominicanos? As pessoas acham que vem do domingo. Não. Vem os cães do Senhor. Nós somos cães do Senhor, e eu tenho uma missão a cumprir. A palavra dominicanos vem de domini canis. Canis é cão, domini do Senhor, cães do Senhor. De certa forma, meus irmãos, todos nós somos dominicanos, porque nós temos missões a cumprir que o Senhor nos dá, e devemos ser fiéis, amigos, assim como o cão. E qual é a missão que o Senhor nos dá no Evangelho deste domingo? Ele vai dizer no final: vós sereis testemunhas de tudo isso. A nossa missão é testemunhar Jesus. A nossa missão é anunciar para o mundo que Jesus Cristo vive e é o Senhor. A nossa missão é ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa.
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença. Obrigado por confiar em nós. Que se nós não tivéssemos a tua confiança, jamais seríamos testemunhas do teu amor, tampouco da tua ressurreição. O Senhor já nos deu tanto. Chegou o momento agora de nós ofertarmos a nossa vida em testemunho. Obrigado, Senhor. Louvores e glórias a Ti. Abençoamos agora os objetos que você coloca aí perto da sua TV. Dignai-vos, Senhor, abençoar a todas as famílias que estão agora conosco, para que possam verdadeiramente se tornarem testemunhas do Teu amor e da Tua misericórdia. Afastai de nós, Senhor, todo pecado, perigo, doença, tentação, inveja, mal-olhado, assalto, acidente. Que possamos crescer cada vez mais na fé, na esperança e no amor. Abençoe as nossas famílias, as nossas casas, os casais, aqueles que desejam engravidar, as mulheres grávidas nesse período da gestação, principalmente aquelas que estão com algum tipo de complicação na gestação. Abençoe, Senhor, essas peças de roupa, remédios, exames, alianças, carteiras de trabalho, pessoas desempregadas. Pessoas que estão em tratamento, pessoas com câncer. Abençoe esta água, este sal, este óleo, para que, usados com sabedoria, recorde o nosso batismo, nos livre de todo o mal. Sobre todos esses objetos, sobre a nossa família, que Deus nos conceda a sua bênção, a sua graça, e que tudo isso seja para a honra e glória do seu nome. Amém. Nós concedemos agora a todos a bênção do Santíssimo Sacramento. E antes de terminar a nossa transmissão, eu tenho um convite muito especial para todos vocês que estão conosco. Permaneça aí. Convite para que as nossas famílias se tornem mais adoradoras. Recebamos a bênção de Jesus, vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento. Que sejamos testemunhas do seu amor e ressurreição.
gentle light. In your arms I find my flight. In this dreamy moonlit night, shadows dance in silver beams as we walk through midnight dreams. Every step a tender sigh beneath the glow endless sky. O barco do meu ser.